estamos finalizando hoje, no último domingo, a nossa série de exposições e mensagens a respeito da renovação do ânimo e da proposta de continuarmos na nossa caminhada seguros e fortalecidos no Senhor. Nós já falamos isso no domingo passado, no domingo retrasado, e hoje, encerrando essa série do mês de julho sobre confiança, ânimo, segurança, fortalecimento no Senhor, eu quero falar de Deus como nosso refúgio e fortaleza. E mais uma vez você abrir o Salmo 46, que já lemos ele de forma alternada e a leitura já foi feita. Nós apenas vamos ter aí aberto diante de nós esse salmo, porque vamos usar alguns versículos para fundamentar a nossa reflexão. Vocês sabem, irmãos, que o livro dos Salmos, ele é conhecido como o Saltério, que é composto das orações e dos cânticos do povo de Deus. E há salmos das mais variadas mensagens e com os mais variados temas. Alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos nossos. Alguns recitados de cor, como por exemplo o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 1, onde pontuamos a leitura e já temos o conhecimento do que versa o texto, e alguns até de cor fazem a sua declamação. Portanto, os salmos são orações e cânticos de um poema que expõe o lado humano dos heróis da Bíblia. Já disse isso aqui. Os heróis dos livros históricos parece que eram homens imbatíveis, invencíveis. Lendo as histórias de Davi em seu reinado e depois lendo os salmos que ele compôs, parece que são duas pessoas distintas. Um rei poderoso, soberano, forte, temido, mas nos salmos encontramos orações e cânticos de um homem frágil, de um homem com receios, com medos, com emoções aflorando. Por isso que os salmos expõem a nossa natureza humana frágil. Os salmos expõem a necessidade que nós temos de Deus e de nele estarmos seguros, amparados, protegidos. Os salmos são orações que fazem confessar nossos pecados. Os salmos são orações que fazem expor a nossa necessidade de Deus. Os salmos são cânticos de declaração de que Deus é para nós o Senhor. Os salmos são mensagens de segurança, de proteção, da qual precisamos continuamente em nossa vida e em nossa jornada. O Salmo 46, ele é parte do segundo livro dos Salmos. E é interessante que, dentre alguns salmos, o 46 é um salmo muito utilizado para o louvor a Deus, para a exaltação e para o bem-dizer ao Senhor. E é interessante que esses salmos, eles celebram, eles entronizam, eles engrandecem a Deus como Rei, como Senhor e como Criador. São salmos que têm uma característica bem definida para mostrar a grandeza de Deus, não um Deus qualquer, mas o Deus Criador. E o Salmo 46, agora volte os seus olhos aí para ele, era um dos cânticos de Sião, e é um poema de exaltação à glória de Jerusalém, mas sobretudo a glória do Senhor que está
habitando no alto, no Altíssimo, mas também na cidade santa, na cidade de Deus. O Salmo 46 expõe uma profissão de fé de maneira muito clara, de maneira muito contundente sobre o poder de Deus. É um salmo que mostra que Deus está sempre presente no meio do seu povo, com poder para livrá-lo, com poder para socorrê-lo, com poder para ajudá-los, ajudar o seu povo no meio dos perigos. Por isso, é um salmo que nos ensina mensagens poderosas, e ele nos ensina algumas coisas que devemos aprender. E você deve observar que o salmo começa com a declaração acerca de Deus. Olha só: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Depois essa declaração é repetida no versículo de número 7, dando a ênfase desse Deus que é, não um Deus que será, não um Deus que virá a agir como nosso socorro, mas um Deus que é verdadeiramente o nosso socorro. E eu e você precisamos saber disso. Olha o versículo número 7, novamente é reafirmado: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E depois, esse pensamento que foi iniciado lá no versículo 1, que no meio do salmo foi repetido, a conclusão do salmista é a mesma ao final do seu poema, da sua oração, do seu cântico de exaltação a Deus: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa maravilhosa em nossa jornada, em nossa caminhada, saber que o Senhor está conosco. E a palavra que aparece aí para trazer o Senhor está conosco é a palavra Yahvé, o Deus que é o Senhor soberano, o Deus que é inigualável, o Deus único e verdadeiro, o único a quem devemos temer, honrar e glorificar, o Deus a quem devemos devotar todo o nosso louvor, devemos dedicar a nossa vida, o Deus em quem devemos confiar a nossa existência. É esta a mensagem que o salmista nos ensina nesse salmo. E algumas mensagens estão subjacentes a ela. Por exemplo, nós podemos encontrar aqui que o Senhor Deus está no meio das nossas vidas, tanto no meio das nossas vidas como povo, como em nós, em nossa vida, como seu filho. E ele, por conta disso, nos ajuda, nos auxilia, nos socorre, nos ampara, nos reanima, nos fortalece. Nele encontramos refúgio, encontramos proteção, encontramos guarida, encontramos segurança, somente nele. E é interessante a gente pensar assim, porque em nossa caminhada, em nossa jornada, por certo, em momentos distintos que nos machucam, que nos ferem, que nos agastam, que nos oprimem, que nos abatem, esses momentos, por vezes nós achamos que o Senhor não está naquele momento, não está ao nosso lado, que estamos sozinhos. É comum acontecer isso, porque esta é a nossa natureza. Eu li uma mensagem esta semana, até falei lá para a dona Patrícia e para Marcos, sexta-feira, que às vezes nós, na hora da aprovação, é comum pensarmos que Deus está em silêncio, que Deus não fala conosco. Aí a mensagem que eu li, o texto dizia assim: na hora da aplicação de uma prova, o professor fica em silêncio.
E quando ele fala, é para tirar alguma dúvida sua. Você pergunta a respeito da prova. O professor não vai lhe fazer na prova a aprovação por você. Ele vai aplicar a prova e você vai responder a aprovação conforme o que ele já lhe ensinou. E é assim que a nossa vida anda, é desse jeito que o nosso viver se desenvolve, é assim que a nossa existência é. Então nós não podemos nos esquecer, Deus está conosco. Na hora da prova, o professor está ali na sala. Embora em silêncio, mas ele está ali com você. Deus está conosco. Ele está em meio ao seu povo, em meio às nossas vidas. É interessante que já foi dito que esse salmo é o salmo que poderia ser intitulado como o salmo do acalme-se. Olha o versículo de número 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É interessante que essa expressão que aparece aí no versículo de número 10, aquietai-vos, é uma expressão que traz a lição para mim e para você, de que nós não podemos relaxar, não podemos deixar cair a esperança, não podemos deixar que seja lançado por terra a nossa confiança, não podemos permitir sermos afundados por nossos medos e por nossos temores. Esse é o significado da palavra aquietar-se, acalmar-se. E sabemos que podemos nos acalmar no Senhor. E essa é a visão que o salmista tem de Deus. Essa é a visão que o salmista tem do Senhor. Ele fala da cidade do Deus vivo, mas diz que nessa cidade Deus está no meio dela. E Ele é refúgio, Ele é socorro, e bem presente, Ele está conosco. Abra sua Bíblia mais à frente e, por favor, faça isso. No Salmo de número 130, 130. Salmo 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Sejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Aí mais à frente. Verso 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. Deus está nos ouvindo. Olha o 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aquietar-se em Deus. Que é refúgio, que é fortaleza, que é nossa segurança. Agora é muito comum nós ficarmos agitados. É muito comum nos estressarmos na hora de uma prova, na hora de uma dificuldade, na travessia da nossa existência. É muito comum nós
acharmos que temos que trazer nós mesmos a solução. E muitas vezes, a ordem do Senhor é: acalme-se, desagite-se, aquiete-se, desacelere. Ontem entrei em uma loja e, por curiosidade, fiquei observando os vendedores, já que estava aguardando alguém que viesse me atender. E interessante, homens e mulheres, vendedores variados, uma andando bem tranquila, indo buscar as coisas, olhando, aí parava, alguém interrompia no meio do caminho, ela vinha com a caixa e mais caixa de sapato, aí se ajoelhava, abria ali uma após outra, e eu observando ela atendendo o cliente. Uma outra pequenininha, baixinha, parecia que tinha um motorzinho, subia, pegava a caixa, levava, ia. Não sei quantas vezes ela foi e voltou e se desviava assim dos outros, acelerada. E eu não fiquei ali muito tempo, porque o que me interessava não tinha, e fui embora. Mas eu depois fiquei perguntando a mim mesmo: quem será que vendeu mais aquele dia? A agitada que estava correndo, subindo com caixas, ou a mais tranquila que fez ali? Eu não sei a resposta, mas uma coisa eu sei: a que saiu mais tranquila daquele lugar foi a mais calma, a que estava mais desacelerada, menos agitada, porque certamente não se estressou com as vendas. Na nossa vida não é diferente quando atravessamos momentos difíceis. É muito comum queremos que a solução chegue logo. E às vezes queremos até acelerar o próprio Deus para fazer alguma coisa. Queremos dar pressa ao Senhor como se Ele não fosse o Senhor do tempo, da situação, das nossas próprias vidas. E em vez de nos acalmarmos, terminamos ficando mais atribulados, mais agitados. É da natureza humana. Isso não tem a ver com o temperamento de pessoas. Não tem a ver com a maneira temperamental de ninguém. Você encontra um Álvaro ali tranquilo, fazendo as coisas devagarinho ali, mas faz tudo. Encontra o outro mais agitado, vai lá, vem cá, sobe, desce, né? George, talvez. Está fazendo também do mesmo jeito. Não é o temperamento deles que vai dizer que um é mais aquietado em Deus do que o outro. Porque a quietude é um estado interno, é uma condição da nossa alma, não é o temperamento. Porque se fosse assim, todo mundo que é agitado jamais se acalmaria em Deus. E todo tranquilão seria o exemplo, né, da calma em Deus. Não é, o Salmo não está falando de temperamento. O aquietar-se é uma condição da alma, tanto para o agitado como para o calmo. Todos dois precisam de tranquilidade na hora da prova. Vocês sabem que tivemos a semana passada um colega que sofreu um revés aí na vida. Nós oramos aqui. Ele é agitadíssimo. Ela é tranquila. Os dois sofreram o mesmo revés. Pós-resultado, estivemos com os dois. Sabe quem é que está mais abatido? O agitado. Ela está com o mesmo abatimento, mas não transparece tanto.
o contrário podia ser também verdadeiro. Até porque, na hora da situação lá antes do livramento, sabe quem estava dormindo? O agitado, descansando, sonhando. E na hora que ela dizia, parece que Deus nos abandonou, falando ali, pensando enquanto estava acordado, ele acorda e dá esse grito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Acordada, pensando que Deus havia abandonado a eles. O outro dormindo, agitado, sonhando, e acordou, de repente, citando esse versículo aqui. Como se Deus estivesse falando para aquela que estava tranquila e acordada: fique quieta, porque o agitado aqui descansou e ele está aquietando e dizendo: Deus está no controle. Logo depois, no final da tarde, veio o livramento. Então, gente, a instrução aqui é saber que Deus é Deus e acalmarmos-nos nele, por mais difícil que seja, por mais duro que seja o momento difícil, temos que aprender assim. Quero concluir então, deixando aqui para nós algumas lições. Primeira delas, Deus se identifica com o seu povo. Se Ele se identifica conosco, se identifica com as horas duras e difíceis que estamos passando. Deus é um Deus de identidade. O texto diz aí: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Maurício é o nosso refúgio. O Deus de Fátima é o nosso refúgio. O Deus de Elaine é o nosso refúgio. O Deus de Jorge é o nosso refúgio. O Deus que tem identidade, que se identifica com a gente, que nos trata pelo nome. Se Ele nos conhece, sabe do que precisamos, e nele podemos nos refugiar nas horas e provas mais duras da nossa existência, que teremos em nossa caminhada e nossa jornada pela frente. Falei aqui na terça-feira, lá no texto do capítulo 43 de Isaías, que diz: as águas não te submergirão quando passares por elas, nem o fogo arderá em ti. Aí eu disse, por exemplo, as duas figuras de água e de fogo, que são fortes, destrutivas, forças da natureza que ninguém consegue controlar. Aí eu citei o exemplo do povo de Deus passando o Mar Vermelho a pé, com o exército de Faraó atrás, com o deserto do lado, o areal, à frente o Mar Vermelho. E eu me coloquei na situação daquele exército de Deus, daquele povo de Deus, agora entrando e o mar se abrindo. Se eles eram humanos, como eu sou, como você é, eu acho que eles ficaram olhando para aqueles paredões de água. Não tenho a mínima dúvida que sim. Ou você não olharia? Chegar ali naquele marzão da Baía de Todos os Santos, para atravessar lá para a ilha de Itaparica, e o inimigo atrás, situações, e Deus disse: Márcio, você põe o pé, o mar se abre, você atravessa. Você ia ou não ia olhar para aquele marzão aqui, com dois paredões do seu lado? Agora, mais ainda, você ia ou não ia ter medo? Com certeza, eu acredito que talvez um ou outro naquela travessia, daquele grupo de pessoas que ali estava, não teve receio, mas eu acredito que a maioria passou olhando. E olhando para trás, porque o exército de Faraó vinha no encalço. E o medo era: ou a gente vai morrer com as águas, ou a gente vai ser pego aqui
Qual foi o resultado? Passaram, chegaram do outro lado. Quando o último saiu da água, fez assim. Tchum. E o exército de Faraó, os seus carros atolaram. Enquanto o povo passava a pé enxuto, eu imagino a cena da seguinte forma. O povo, enquanto caminhava, o solo lá estava seco. Quem sabe com aquela areia batida e forte. Quando passava o último, ia virando barro. E aí os cavalarianos iam atolando. E depois a água só terminou de fechar. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Os homens lá na Babilônia, os amigos de Daniel, foram lançados numa fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. Eu não sei o que é um fogo com 7 vezes mais quente do que o próprio fogo. Mas eu acredito que era um calor pleno. E era tão grande aquela fogueira, que os que lançaram Ananias, Azarias e Misael, foram tostados vivos. Está lá, é só você ler o livro de Daniel. Você veja como o fogo era forte. Quando o rei resolve saber se de fato aqueles que ele havia mandado à fogueira tinham morrido, que ele olha e ele diz assim, ué, não foram 3 lançados lá? Como é que tem 4? E este 4 é semelhante ao filho dos deuses, um príncipe. É uma mensagem teofânica, cristofânica, da aparição de Cristo pré-encarnado, presente com Ananias, Azarias e Misael. E diz a Bíblia que eles saíram dali e nem cheiro de fumaça havia em suas roupas. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente. Em nossa caminhada, precisamos nos acalmar nele. Ele está conosco. Segundo lugar, o texto nos diz que Deus é um Deus de graça. Porque Ele nos socorre com o seu auxílio. Venha a nós com o seu socorro. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. É Ele que nos dá vigor, nos dá forças, nos dá robustez, por sua graça, para podermos enfrentar essa dura prova. As pessoas fracas, frágeis, que assim se sentem e se colocam diante da hora dura e recorrem ao socorro de Deus, serão por Ele assistidas. O Deus de toda graça, que nos escolheu e que nos salvou, por causa da sua graça, nos escolhendo para si, como pessoas fracas e desprezíveis, Ele mesmo virá ao nosso socorro. O texto diz assim: Ele põe termo à guerra, verso 9. Até os confins do mundo quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquilo que parecia ser forte contra nós, os poderes instituídos contra o povo de Deus e a cidade santa, o Deus dos exércitos que estava com eles, iria por fim, termo à guerra, à batalha, por sua infinita graça. E por fim, meu irmão, minha irmã, o texto afirma de uma maneira categórica e contundente, verso 1, verso 7 e verso 11. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E repete, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe para quê? Para ensinar para mim e para você que nessa jornada, em nossa caminhada, nós temos um lugar para nos abrigar,
um refúgio para nos proteger na hora da prova, na hora da dificuldade, na nossa existência. Há um Deus que nos acolhe, que nos socorre, e é bem presente o seu socorro na hora da tribulação, na hora difícil, na hora dura. Deus estará ao nosso lado. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, diz que nem a morte, nem a espada, nem qualquer outra criatura, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Porque Deus é um Deus presente nas tribulações. Amém? Eu queria que nesta manhã você entendesse isto, você compreendesse esta mensagem, que você compreendesse que Deus é o refúgio na hora da dificuldade, na hora da aflição. Deus é o socorro naquele momento mais difícil que estamos sendo importunados. É interessante que a palavra que aparece aí para a tribulação é a mesma palavra usada para aquilo que se rivaliza, usada para o rival. Você tem algum rival? O rival do Senhor já está derrotado. Aquele que é o rival de nossas vidas já foi vencido. Lutero, compondo o seu hino, abra aí por favor, naquele dia em que estava sendo lançado as perguntas, os inquéritos de uma inquisição por causa do seu amor a Deus, ele compôs este hino, Castelo Forte, o 155. E olha só, como ele diz: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra, a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com o seu plano infernal já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus, o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Deus é o nosso refúgio. Amém. Fiquemos de pé. Tá. Então, meu querido, minha querida, entenda, Deus é o nosso abrigo na hora da tempestade. Deus é o nosso socorro na hora da angústia. Somente Ele pode acabar com aquilo que nos atormenta, nos atribula. E em nossa jornada, ainda teremos muitas tribulações, mas a certeza é de que Deus está conosco, de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Nós vamos orar e nesta oração nós vamos colocar diante de Deus a vida da mãe do nosso irmão Francisco, que não se encontra
passando bem ali na ilha. Já teve o socorro do irmão que foi lá para estar nesse momento com sua mãe. Nós vamos orar por ela, vamos orar por dona Selma, que graças a Deus melhorou de sexta para cá. E depois nós vamos cantar o hino do nosso cenário que está aí, Refúgio Verdadeiro 145. Senhor nosso, bondoso Deus, em nossa travessia neste mundo, por vezes somos visitados por intempéries, por tribulações, por momentos duros e difíceis, ó Senhor. Mas sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor é o nosso refúgio e o nosso socorro, que o Senhor é o Deus presente, e a única coisa que temos que fazer é nos aquietar no Senhor, porque o Senhor se identifica conosco, o Senhor conhece a cada um de nós, e conhece os nossos dramas, nossas dificuldades, e o Senhor mesmo é quem traçou o caminho para nós. Por isso, ó Deus, concede-nos quietude e segurança em Ti. Rogamos agora que abençoes a Tua serva Selma. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela melhora que destes a ela. E permita que ela volte para casa, plenamente curada. Salva pelo Senhor desta hora de prova. Abençoe sua família, trazendo a tranquilidade para esse momento difícil. Pedimos também pela mãe do teu servo Francisco. Visita, ó Deus, nesse instante onde ela está, traz o socorro e que ela possa também igualmente ser curada para a glória do teu nome. Assim nós pedimos que faças, ó Deus, com essa senhora. E abençoe a todos os demais que estão sofrendo, aqueles que estão atravessando duras provas, que possam fazer como o salmista, dizer: Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. E ensina-nos, ó Deus, em nossa caminhada aqui, em nossa jornada, assim crermos, para vencermos o dia duro e difícil, e continuar professando a nossa fé em Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar este hino e depois encerramos o nosso culto. Refúgio Verdadeiro, 145. São Geraldo.
agora a graça maravilhosa de Jesus, o Deus conosco, o amor e o poder de Deus, o nosso Pai, nosso refúgio e fortaleza, e toda manifestação de conforto, de orientação, de consolo e segurança do Espírito Santo, Deus em nós, repouse sobre cada um aqui presente nesta manhã, e se estenda sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, irmãos.